Então, boa noite a todos, em nome da AME Serra Gaúcha e do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, nosso fraternal abraço a todos os participantes. Nós temos hoje a grata satisfação de ter a Samira, que vai fazer a apresentação da palestra da noite. Mas antes de iniciarmos, em agradecimento nesse mês de dezembro, em que estamos comemorando, então, o natalício de Jesus, vamos fazer uma prece, elevando nossos pensamentos, nossos sentimentos a Jesus, a Deus nosso Pai, em agradecimento por estarmos neste momento, no término deste ano, sendo abençoados por aqui estarmos, Senhor, enfrentando dissabores, enfrentando dificuldades, mas também amealhando alegrias que nos é trazida através dos ensinos de Jesus e através das atividades que todos exercemos no nosso dia a dia, nos testando, comprovando a nossa transformação. E que possamos, através do Cristo, mantermos cada vez mais firmes, fortes na fé, em busca, Senhor, dos conhecimentos que Ele diuturnamente nos traz, para que possamos cada vez mais transformar este homem velho que está dentro de nós no homem novo, para que nos beneficie através dessa transformação e também possamos beneficiar a todos aqueles que temos contato, sejam familiar, seja um amigo, seja um desconhecido, seja, enfim, Senhor, todos aqueles que temos a oportunidade de contato e de convívio. Com esse sentimento te agradecemos e te rogamos. Envolva, Senhor, a todas as pessoas nesse momento, em todos os recantos planetários. Que assim seja. Então eu passo a palavra a Samira, que vai nos brindar esta noite com a palestra sobre Jesus nos convida a viver no momento presente. Boa Samira, por noite, queridos gentileza. amigos. É uma alegria e uma honra conversarmos sobre o Evangelho do Cristo, que possam as suas bênçãos nos envolver hoje e sempre. Nós vamos compartilhar umas imagens com vocês para que possamos acompanhar esses nossos estudos a respeito deste convite que Jesus nos faz. Jesus nos convida a viver no momento presente. Isto ocorre quando ele nos diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ora, às vezes nós esquecemos que Jesus também viveu entre nós, que também padeceu das agruras do mundo material. Mas ele mesmo disse: eu venci o mundo. E ele, em se apequenando para viver entre homens tão brutos quanto éramos na época que ele aqui esteve, ele também disse: eu venci o mundo, vencei-o também. Então, quando ele nos propõe a esse convite a vivermos no momento presente, ele quer nos chamar para o aqui e agora. E ele vai ser muito claro nesse convite. Isso está em Mateus capítulo 6, e foi inserido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, onde nós vamos trazer
o item observai os pássaros dos céus. Nesse item 6, Kardec coloca a citação de Jesus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Quando Jesus nos propõe este convite de que nós acumulemos aqueles tesouros que não são consumidos pelo tempo, porque não são materiais, ele já está nos falando da verdadeira qualidade de vida e da verdadeira propriedade do espírito. Porque no tesouro que nós venhamos a validar, aí estará o nosso coração. Se o nosso tesouro é material, o nosso coração estará adepto, afivelado, algemado ao material. Se o nosso tesouro está ligado às coisas que não são nem consumidas, nem sofrem da ferrugem, o nosso coração, então, estará ligado nas coisas imateriais, nas coisas do espírito. E Jesus continua: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mais uma vez, Jesus nos convida a endereçarmos o nosso olhar para as coisas do espírito. Não que não sejam importantes a vestimenta e a alimentação, mas muitos de nós colocamos o foco da nossa visão, a busca dos nossos interesses somente nas coisas materiais. E ele vem chamar a atenção. Não é a vida espiritual, mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, aqui ele está dizendo que a vida do espírito tem mais valor do que o alimento do corpo físico. Porém, o corpo também é mais importante do que a roupa. Então, que nós não precisamos nos inquietar com essas buscas. E ele continua. Jesus, então, nos recomenda que nós não devemos ter essa ânsia nociva na nossa alma. E ele diz: observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 côvado a sua estatura? Côvado era uma unidade de medida, e por isso Jesus utilizava o que era comum na sua época. Então, quando ele fala que Jesus alimenta as aves, os animais, que Jesus se preocupa com todas as suas criaturas, ora, como não se preocupará conosco? Porque o homem é o ser, é a criatura criada por Deus para estar em contato com Deus, para ver a Deus, conforme está em O Livro dos Espíritos. Então, claro que nós somos muito mais do que os pássaros, com certeza, que nós temos na graduação evolutiva uma cotação muito maior perante Deus. Então, ele vai dizer isso. Jesus nos diz isso, que o próprio Pai cuida de cada um de nós. E ele continua: por que também vos inquietais pelo vestuário?
Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então, aqui novamente Jesus vai nos chamar a atenção para que nós tenhamos o viés das nossas preocupações para as coisas do espírito e não as coisas da matéria, como o que nos vamos vestir, o que nós vamos nos alimentar, o que nós vamos buscar para nos proteger. Porque ele fala que as plantas, e aqui ele fala dos lírios, que as plantas, ora, hoje estão belíssimas, amanhã já estão secas, vão ser lançadas na fornalha. Então, ele nos chama atenção para a nossa fé. Ó homens de pouca fé, por que vos preocupais com o dia de amanhã? É sinal de que vós não tendes a crença, a certeza, a confiança no próprio Deus, que vai cuidar de cada um de nós como sua criatura em especial. E ele continua, Jesus: não vos inquieteis, pois, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Vejam como Jesus nos compara àqueles que não tinham a crença em Deus, aos pagãos, porque eles tinham o foco, a visão somente para as coisas materiais. E Jesus faz essa comparação. Como fazem os pagãos? Por que nós nos inquietamos? Como fazem aqueles que não creem em Deus? Porque Deus sabe que nós temos essas necessidades. Buscai, diz Jesus, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. E nós deixamos sempre para depois as coisas do espírito. Estamos sempre voltados, focados para as coisas da vida física, da vida aqui na Terra, como espíritos reencarnados. E ele termina essa citação: não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Olhem o convite de Jesus a nos trazer para o aqui e agora. Jesus nos propõe que vivamos no momento atual. A cada dia basta o seu mal. Isso é o antídoto justamente da ansiedade. Mas quando nós falamos sobre não olharmos para o dia de amanhã, parece que há uma negação. Parece que nós não devemos nos preocuparmos com as nossas contas, com os nossos abrigos, com a nossa alimentação. Mas isso não é verdade. É que nós só colocamos a preocupação no dia de amanhã. Mas a lei é de progresso. Então, nós vamos ver que o próprio Kardec coloca nesse capítulo 25 os itens que são contrários a esse pensamento da irresponsabilidade do dia a dia. E ele escreve, Allan Kardec: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência,
seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, Jesus, em nos falar que nós não devemos colocar toda a nossa preocupação ou o nosso viés somente nas coisas da matéria, ele não queria negar a responsabilidade que todos temos diante das coisas materiais, porque estamos encarnados. Porém, Allan Kardec, na, na sua explicação, amplia o nosso olhar, amplia a nossa compreensão de que devemos sim trabalhar, senão nós estaríamos atrofiados, senão nós estaríamos ainda sendo regidos pelo instinto animal e nós não teríamos o mérito das nossas obras. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas. Nós sabemos que tudo tem um tempo de evolução. Porém, não podemos ficar simplesmente paralisados, buscando somente as coisas da matéria. Mas o homem deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se, sempre e mais. Por que isso? Porque apesar de estarmos encarnados, de sermos responsáveis pelas nossas vidas de relação, pelas nossas situações de alimentação, de abrigo, de proteção, nós também devemos nos autoiluminar, buscando as coisas, o tesouro do espírito, aquilo que vai produzir a nossa evolução. Então, neste item, Kardec vai dizer: os espíritos, então, poupam o homem do trabalho, e ele traz essa análise, trazendo, então, a resposta dos espíritos. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Então, nós, por estarmos encarnados, não estamos isentos do trabalho, mas não podemos ser escravos desse trabalho. Toparás com pedras, continua Allan Kardec na análise desse espírito, dessa mensagem. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, toda obra é obra do homem encarnado. É responsabilidade nossa, mas nós precisamos ampliar a nossa visão. Sem dúvida, muitos de nós aprendemos a arte neurótica de perder nossas vidas nos preocupando com uma variedade de coisas. E tudo ao mesmo tempo, como vocês podem ver, essa jovem senhora. Deixamos os problemas passados e as preocupações futuras dominarem nossos momentos presentes e, com isso, acabamos ansiosos, frustrados, deprimidos e desesperançados. Vejam só, quando Jesus nos chama para vivermos o aqui e agora, ele está nos dando uma proteção para a ansiedade, que é vivermos no futuro, e a depressão, que é vivermos no passado, acarretando a frustração e a desesperança. Então, nós precisamos
estarmos protegidos justamente dessas alterações, dessas enfermidades, desses transtornos mentais como a ansiedade, que já atinge 10% da população mundial, mas que no Brasil traz dados alarmantes, como 17% da população teve ou terá transtorno da ansiedade. 12% dos brasileiros são ansiosos, significando 24 milhões de ansiosos aqui no Brasil. A predominância na mulher ocorre em relação ao homem, e principalmente após 25 anos. E em grandes metrópoles, essa ansiedade chega a 20%. Só que estes dados, como vocês veem aqui, são antes da pandemia. Nós sabemos que os ansiosos aumentaram em 30% o seu índice durante e pós-pandemia, também como a depressão. Então, nós temos que ver que muitas vezes nós adiamos a nossa satisfação, as nossas prioridades estabelecidas e a nossa felicidade, nos convencendo muitas vezes de que algum dia será melhor do que hoje. Porém, infelizmente, a mesma dinâmica mental que nos diz para olhar para o futuro se repetirá infinitamente para garantir que este algum dia nunca aconteça. Nós sempre dizemos: amanhã eu vou ver isso, amanhã eu vou ser feliz, amanhã eu vou buscar um tratamento, amanhã eu vou buscar um equilíbrio, amanhã eu vou estar melhor. E este amanhã pode ser que nunca ocorra na nossa vida. Nós sempre estamos adiando a nossa felicidade. Jesus nos chama a atenção para vivermos no presente. E John Lennon traz essa frase que eu acho lapidar. A vida é algo que acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos. Muitos de nós estamos distraídos, olhando as coisas externas, as coisas do mundo. Estamos fazendo planos e a vida está correndo, está acontecendo. Quando estamos ocupados fazendo outros planos, nossas crianças estão ocupadas crescendo, as pessoas que amamos estão se mudando e morrendo, nossos corpos estão ficando fora de forma, nossos sonhos se estão esvanecendo. E nós ainda estamos fazendo planos para um dia sermos felizes, para um dia buscarmos tratamento, para um dia buscarmos equilíbrio, sempre postergando a nossa felicidade. E isso se deve muito à ação da mídia. E hoje essa ação é intensiva. Hoje se verifica que as pessoas se deixam levar pelas plataformas, pelas mídias sociais, em busca de felicidades externas, através das comparações que fazem com aqueles amigos, entre aspas, das plataformas e das mídias sociais. Vejam essa notícia que saiu na revista Galileu em 2019. A internet está literalmente mudando a estrutura de nossos cérebros. Só que mudando para pior, né? Regiões cerebrais associadas à atenção, à memória e às habilidades sociais estão sendo alteradas por conta do uso das redes sociais. Vejam só, as pesquisas estão indo nessa direção do efeito Google, por exemplo. Antigamente, quando nós queríamos uma informação, nós abríamos os livros e buscávamos essas informações, registrávamos essas informações e acionávamos a memória e as habilidades cerebrais. Hoje, a gente dá um Google. E essa
técnica de darmos o Google faz com que nós não armazenemos a informação. Por quê? Porque cada vez que nós tivermos dúvida, nós acionamos o Google. Então, isso está mudando o nosso cérebro e o cérebro das crianças, onde se fazem inúmeras pesquisas na busca de crianças que buscam a informação através de livros e outros grupos que buscam a informação através da internet. E verificaram a memória estimulada naquelas que buscam através dos livros, em detrimento da memória daquelas que buscam na internet. As redes sociais digitais também estão levando indivíduos a transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Faz-se muitas pesquisas. Por quê? Porque a mídia se utiliza dos conceitos atuais da sociedade contemporânea, as identidades fluidas. Ora, eu sou isso, ora, eu sou aquilo. Eu, de acordo com o ídolo que eu escolho, eu vou me portar desta ou daquela maneira. As relações são líquidas, como falou o Bauman, né? São relações não profundas, são relações muito frágeis. Os relacionamentos são líquidos. Se não dá certo aqui, a gente parte para outra, não importa. Nós não fazemos força, nós não utilizamos das nossas capacidades para fazer dar certo os nossos relacionamentos. Então, se tornam relações líquidas. E há esta cultura narcísica, isto é o exterior, o belo, é o que importa. Eu tenho que estar na plenitude da minha beleza, não importa a idade que eu tenha, não importa se o meu corpo já não comporta a beleza que eu tinha aos 20, aos 30, aos 40, e no meu caso, aos 50 e aos 60 anos. E muitos viram escravos dessa cultura narcísica. Assim, são feitas pesquisas principalmente com o Facebook, que leva o jovem à ansiedade e depois depressão, por isso, grande aumento de suicídios entre jovens. E essas pesquisas verificaram resultados maravilhosos. Um mês fora do Facebook gerou, neste grupo estudado, aumento do bem-estar geral, redução da ansiedade, redução da depressão e redução do tempo dedicado à rede social. Quando este grupo de estudo foi impedido de usar o Facebook por um mês, ele trouxe interesses outros que não estar na rede social. Diminuiu muito a depressão e a ansiedade daqueles indivíduos que tinham o Facebook como a válvula de comparação, porque todo mundo posta os seus melhores momentos no Facebook. E por isso, estes momentos de esplendor, de alegria, de grandes relacionamentos, servem de comparação para as outras pessoas, que às vezes verificam que fulano tem uma vida maravilhosa e eu, enquanto aqui, não tenho. E esta comparação traz o sofrimento. Para o jovem, para o adolescente que ainda não tem uma estrutura cognitiva formada, e nós sabemos que o cérebro ele fica em formação até os 25 anos, leva esse jovem a caso de ansiedade, depois de depressão e, portanto, ao suicídio. Então, o que nós plantarmos agora, nós vamos colher amanhã. Então, é necessário que nós venhamos a fixar o aqui e agora, porque muitas pessoas
principalmente do meio espírita, dizem: nós estamos colhendo o que plantamos em vidas passadas, mas esquecem essas pessoas que nós estamos plantando hoje para o amanhã. Então, nós somos plantadores e colheitadores ao mesmo tempo. E por isso precisamos trazer o nosso olhar, a nossa vida para o aqui e agora, conforme Jesus nos orienta. Viver no futuro nos impede de experienciar o presente. E quem não tem presente não pode almejar o futuro não construído. É o tal da sementeira. Nós, se não entendermos que o nosso único tempo é o presente, porque o passado já passou, o futuro a Deus pertence, o nosso único tempo é o presente, nós não vamos aceitar esse convite de Jesus. Mas por que temos dificuldades em viver o presente? Talvez estejamos fugindo de nós mesmos, de encarar a realidade em que estamos inseridos e de modificar o que deva ser modificado. Talvez o que nos falte é justamente isso. Em vez de em busca de desvendar o universo, é desvendar o próprio mundo íntimo, o próprio coração, os nossos anseios mais secretos e desenvolvimento das nossas virtudes. Talvez o que nos falte mesmo seja o autoconhecimento. Por isso que a viagem para dentro de si mesmo é complexa e requer muita coragem, pois podemos conhecer partes que requerem reparos. Muitos de nós utilizamos esta distração de olharmos para o exterior, porque, às vezes, olhar para o nosso interior não é muito agradável. Porque todos nós sabemos que estamos aqui de passagem, estamos aqui para evoluir. Evoluir na condição material, nas ciências e na condição moral, nas virtudes. Então, muitas das nossas situações requerem reparos. E nós, então, negamos esse autoconhecimento e vivemos atormentados ou pelo ontem da depressão, ou pelo amanhã da ansiedade. E reparar a si mesmo dá muito trabalho. Por isso que muitos de nós negamos o autoconhecimento. Em resumo, estamos aproveitando mal a vida. Estamos aqui como que robotizados, vivendo a vida do corpo. Comendo, dormindo, trabalhando, descansando, aproveitando as coisas da matéria. Vivemos, então, para as coisas do corpo físico. Estamos aproveitando mal a vida, porque nós não somos o corpo que temos, nós somos o espírito imortal. E este espírito imortal é que deve amealhar o tesouro do qual Jesus falara que as traças não roem e que os ladrões não roubam. Então, nós precisamos lembrar que há muito desperdício de tempo que se aplica nas considerações do passado como em torno das ansiedades do futuro. A tomada de consciência é um trabalho de atualidade, de valorização das horas, de realização constante. E o que nós fazemos? Nos jogamos nas redes sociais, nas mídias, perdendo esse tempo precioso. É claro que podemos utilizar, mas não devemos ser escravos. E hoje o que mais nós vemos são os viciados nas mídias sociais. A vida é para ser vivida agora. Quando nós falamos isso, é claro que nós trazemos aqui os princípios morais do Cristo. Os princípios
morais da vida do espírito e não da vida do corpo físico. Emmanuel, no livro Hora Certa, de Francisco Xavier, traz uma mensagem maravilhosa que nos diz: nem cedo, nem tarde, o presente é hoje. O passado está no arquivo, o futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem que te determinaste. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se desejas apagar um erro que cometeste, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegue semelhante dever ao esquecimento. Nós normalmente postergamos as atividades, né? Usamos da procrastinação no dia a dia, deixamos sempre para depois. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, não retardes o teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no coração. Auxilia aos outros enquanto os dias te favorecem. Faze-o agora, pois na maioria dos casos, depois significa fora de tempo ou tarde demais. E nós realmente vamos dizer que é tarde demais. Vamos nos arrepender de termos feito aquilo que deveríamos ter feito quando tínhamos esse tempo e procrastinamos este tempo em detrimento de coisas que não têm o valor para o espírito, e sim somente para o corpo físico. Nós precisamos amealhar este poder, o poder de viver no aqui e agora, aceitar o convite de Jesus, que nos conclama para que vivamos no momento presente. E para isso, eu trago aqui algumas dicas bem rápidas. Combata o estresse. Daí vocês podem me dizer como combater o estresse se viver neste planetinha azul é um estresse permanente. Todos nós temos condições de estarmos trabalhando o nosso estresse. E eu digo de cadeira, porque eu sempre fui extremamente ansiosa e vim trabalhando essa ansiedade, que é viver no futuro, para que eu pudesse trazer a minha vida para o aqui e agora, combatendo esse estresse, tendo fé, confiando na proteção dos benfeitores amigos, confiando que se Deus cuida das aves, se Deus proporciona os lírios tão lindos para a natureza, Ele também cuida de cada um de nós. Outra dica é pratique a meditação. Mindfulness seria atenção plena no aqui e agora. É um tipo de meditação que une a meditação oriental com a meditação do Ocidente. E quem pratica a meditação consegue diminuir o estresse. E a meditação, inclusive, ela aumenta os nossos telômeros, isto é, ela nos dá longevidade da vida física e com qualidade. Então, a meditação, e aqui nós não vamos nos alongar muito, ela traz somente benefícios para aqueles que a praticam. Mantenha corpo e mente em equilíbrio, nenhum nem outro. Aqui nós já falamos também de cuidar do corpo e da mente, porque um depende do outro na manutenção da vida física. Por isso precisamos ter este equilíbrio.
o vaso físico possibilita o espírito que somos a vivermos aqui e buscarmos o resgate dos nossos débitos, mas também avançarmos através das nossas provações. Faça novas escolhas. Se você sabe que este caminho da esquerda lhe levou para o lado errado, retroceda e vá pelo caminho da direita. Assim você vai fazendo novas escolhas. Não insista no caminho que você já sabe que não vai levar a um resultado bom. Não insista nisso. Abra sua mente, o seu coração para o universo. O universo é regido pelas leis divinas. Deus é amor. Então, o universo vai te proporcionar o amor, a felicidade. Então, faça novas escolhas, esteja aberto ao universo. E essas novidades trarão felicidade também para você. Desenvolva a sua espiritualidade. Nós sabemos que essa conexão com o mais alto, que essa conexão feita através da prece, da oração, da gratidão, das obras, da caridade, da solidariedade, não só neste mês de dezembro, como falávamos ontem, durante a palestra do divino aniversariante, mas em todos os dias da nossa vida. Desenvolva a sua espiritualidade na gratidão, na empatia, na caridade. Desenvolva essa espiritualidade auxiliando o próximo, na fraternidade. Nós sabemos que esse desenvolvimento é aquilo que Jesus falou do tesouro, que as traças não corroem. É essa espiritualidade. Nós somos espíritos imortais. Nós temos sim que cuidar do corpo, mas também temos que desenvolver a nossa espiritualidade. Para isso, lembremos que Jesus é o farol das nossas vidas, que ele, como guia e modelo, está aí para nos tomar pela mão e nos fazer seguir pelo caminho seguro do seu evangelho de amor. É isso que nós devemos lembrar, que nós estamos com Jesus como governador da nossa terra, como aquele que conhece cada um de nós pelo nosso nome, como aquele que conhece cada uma das nossas aflições, das nossas preocupações, das nossas enfermidades, adversidades, perturbações. Lembremos que se a Terra está passando por essa fase terminal da transição, é porque nós já temos capacidade de estarmos aqui e agora suportando estas perturbações da separação do joio e do trigo, da separação dos bodes e das ovelhas na linguagem bíblica, de vivenciarmos esse apocalipse do mundo velho para o mundo novo que se abre. Jesus é o farol. Sigamos com a fé raciocinada que a doutrina espírita nos faz lembrar em cada folha dos seus livros, em cada página do seu evangelho. Jesus é aquele que nos conduzirá com segurança de volta à casa do Pai. E ele nos disse: nenhuma ovelha se perderá. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso amigo de todas as horas. Lembremos sempre disso e foquemos o nosso viés, o nosso olhar, a nossa prioridade para vivenciarmos o aqui e agora. A vida é o presente mais lindo que já recebemos. Não tenha pressa em desembrulhá-lo. Em cada detalhe, em cada dobra, em cada laço tem o capricho de Deus.
Muito obrigada, queridos amigos, pela sua atenção. E lembremos sempre dos convites que Jesus nos faz. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Vamos viver cada dia, porque a cada dia basta o seu mal. Muito obrigada a todos. Samira, nossos agradecimentos pela beleza das lições que tu trouxeste, reforçando em nós cada vez mais a fé, a esperança, a certeza que momentos difíceis vêm para que nós consigamos consolidar a preciosidade dos ensinos do Mestre para enfrentar esses momentos. Então, em nome da AME Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, agradecemos mais uma vez pela tua presença e esperamos contar contigo em uma próxima oportunidade.